Bom dia, meu nome é Henrique, para quem não me conhece, eu sou pastor aqui da Igreja One. Ontem tive a oportunidade, eu digo o privilégio, de estar com irmãos muito queridos lá da Igreja da Comunidade do Rei, a igreja que o Michel Duque implantou lá em São Gonçalo. Estava eu, o Giga, e o Caio, que foi com a gente também. Foi um tempo muito singular, muito importante, assim, ter contato com uma igreja tão viva e tão saudável, assim, nossa, é tão bom você saber que tem muita gente fazendo mais tempo do que nós estamos fazendo, e com tanta fundamento, com tanta, sabe, vigor na presença do Senhor, é muito bom. Então, foi muito bom esse tempo lá, e cá estou, aqui mais uma vez. Peço perdão aos irmãos por ter ficado ausente alguns domingos. Isso nunca foi o desejo do meu coração, mas, cara, aconteceu de eventualidades. Fiquei fora 2 domingos. Enfim, me perdoem, mas aqui eu estou. Mas, sem mais delongas, eu estou muito animado para pregar hoje. E, basicamente, vai ser uma continuação da minha última pregação. Quem lembra da minha última pregação? Se você não lembra, eu falei sobre autoconhecimento. Então, o conhecimento de Deus como resposta ao autoconhecimento. E eu não sei quantos, mas eu recebi relatos de muita gente que ficou muito pensativa e muito reflexivo com tudo que foi falado, de como o conhecimento de Deus é primário ao autoconhecimento, porque a partir dele, da qual existem todas as coisas. Então, basicamente, nós falamos sobre... eu peguei algumas citações de Agostinho e de Calvino, onde diz que, basicamente, a sã doutrina consiste em conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. E eu tirei esses espantalhos de autoconhecimento, de que a gente tem que autoconhecer-se para autoaceitar-se. Eu não preciso falar o quão biblicamente isso é errado, porque se você fosse aceitar, então se aceite que você está destinado à ira do Cordeiro. Essa é a única coisa que nós devemos aceitar de fato, de quem nós somos. Somos totalmente depravados e carentes da glória de Deus. E que o conhecimento de Deus e o autoconhecimento, eles são realidades indissociáveis, ou seja, são indivisíveis. Elas codependem ou dependem mutuamente para existir. Lembrando que o conhecimento a Deus, ele é primordial e primário porque tudo vem dele e volta para ele. Então, essa foi a nossa discussão e que eu compartilhei com os irmãos há 2 domingos atrás. E a pregação de hoje é como se fosse uma parte 2. Se você não gostou, me perdoa, mas eu quero muito continuar falando, porque eu abri um leque e agora eu vou continuar explorando as pontas que podem ter ficado soltas nas nossas cabecinhas. Eu falei muito sobre quando nós temos essa ideia de autoconhecimento, né, nós começamos a olhar para nós mesmos e nos deparamos com essas crenças. Lembra disso? Essas crenças que são formadas e elas são aderidas ao nosso ser à medida que nós crescemos e evoluímos como pessoa, no sentido de eu tenho 15, 16, 17, 20 anos, até 25 anos. Lembra que eu falei da maturidade mental? Né, que algumas pessoas podem desenvolver de maneira mais rápida ou algumas pessoas de maneira tardia. Então, basicamente, é isso que eu falei semana passada. E agora eu quero falar sobre essas crenças das quais nós construímos à medida que nós avançamos na nossa jornada de vida. Muitas das nossas crenças, nós configuramos na nossa cabeça a partir de uma leitura do mundo, uma perspectiva da qual nós enxergamos a realidade. Então, eu falei, exemplo, cara, um dia eu vi meu pai tratando a minha mãe assim, seja bem ou mal, e eu peguei isso, eu coloquei dentro de mim, e isso se tornou a minha verdade, a minha crença, onde eu vou levar a minha vida inteira, e eu vou tratar os meus filhos dessa maneira, e eu vou tratar os filhos dos meus filhos dessa maneira, e vou ensiná-los. Então, a partir disso, de um racional, eu olho e eu me adapto a isso, eu pego isso se torna a minha crença ou a minha, entre aspas,
verdade. Isso vai ser o fio condutor que vai reger, muitas das vezes, a nossa vida. Lembra que eu falei sobre teorreferência, ego-referência e autorreferência? Então eu quero agora explicar como essas coisas elas se agarram ao ser humano. E o meu intuito é que você saia de fato pensativo com a sua vida hoje. Eu quero que você faça uma releitura de tudo que você chama de verdade. Tudo que você tem por convicção. Eu quero propor a vocês e confrontar, dizendo, e se o que você tem por verdade é uma meia-verdade? Uma meia-verdade não é uma verdade. E se que as suas mais profundas, ou seus mais profundos ideais, não forem de fato o que a Bíblia diz como correto? Mas você pode dizer, mas Henrique, você falou sobre as crenças que nós pegamos ao longo da nossa vida. E se eu te disser que não é apenas de uma maneira racional que nós fazemos uma osmose dessas crenças, mas também de maneira subconsciente? Se eu te disser que muito do que você carrega hoje não é fruto de alguma coisa que você estudou, mas talvez de uma coisa que você ouviu sem querer ter ouvido. Ou de uma crença que é fruto de um desenho que você assistiu uma vez, você nem sabe que assistiu, e isso norteia a sua vida hoje. Talvez você não conseguiria identificar, talvez você não conseguiria chegar à conclusão do que são essas coisas ou do que são esses conceitos. E talvez você precisaria de uma ajuda, um auxílio. Então, porque se então eu tenho meias verdades ou inverdades, o que pode me auxiliar para chegar à conclusão do que de fato é verdade? Diante disso, eu quero ler algumas coisas aqui. Talvez eu vou ler muitas coisas, eu pedi até para projetar aqui. Talvez seja uma pregação um pouco diferente, me perdoa, mas eu acredito que no final vai ser muito proveitoso para você. Vamos lá? Vamos lá? Existe uma citação de um homem chamado Michael Gordon, um livro Introdução à Cosmovisão Cristã, que ele diz assim: cada comunidade cultural tem em comum uma narrativa que molda e organiza a sua vida coletiva. E nenhuma narrativa é neutra, quer em termos filosóficos, quer em termos religiosos. O que isso quer dizer? Que o lugar onde nós estamos inseridos hoje, nosso mundo, nossa sociedade, essa sociedade ela contém uma narrativa que ela vai infectar a nossa vida caso nós não tenhamos cuidado ao analisar e identificá-las. Nós estamos suscetíveis a sermos moldados, queira você ou não, pela cultura à nossa volta. E nós não podemos nos abster de ser aculturados, porque todos nós temos cultura. Nós não podemos falar assim, vou me viver isoladamente aqui na minha casa, sem contato nenhum com o exterior. Se você talvez tentar fazer isso, você vai falhar miseravelmente. E talvez se você conseguir de alguma maneira, você estará sendo errôneo com o que as Escrituras dizem, de se comunicar com a realidade. Então, é obrigatório de que nós tenhamos um contato com a realidade, que nós trabalhemos, que nós consigamos angariar recursos, porque isso já diz lá em Gênesis 2. O homem agora colherá o seu fruto através do seu suor, trabalhando. Então, há uma necessidade de nós nos envolvermos com a cidade de São Paulo, com a nossa escola, com a nossa faculdade. A Bíblia, ela faz esse apelo para que nós não nos abstemos de, não, eu vou ser esse crente que, meu Deus, fico aqui enclausulado na minha casa e não vou assistir televisão, não vou assistir Globo Esporte, futebol é do demônio, porque incita os ódios do ser humano, e de fato é verdade. Principalmente para quem torce para o Vasco, né, Caio?
Ô, vida triste. Brincadeira, Caio, brincadeira. Eu falei pro Caio que estou começando a ter apego ao Vasco. É um povo sofrido, né? A gente se compadece, assim, nossa, olhar com misericórdia, como o Senhor olhou com misericórdia de mim, eu me identifico. Então, tudo à nossa volta está cooperando, e aí, novamente, eu reforço, queira você ou não, para moldar a maneira como você vê o mundo, a maneira como você interage com a realidade, a maneira como você educa os seus filhos, quer você queira ou não, o mundo está te moldando. Em muitos sentidos, em muitos aspectos. Como nos livrarmos disso? E eu vou explicar. Henrique, do que você está falando? Basicamente, eu estou falando sobre cosmovisão. Alguém já ouviu falar desse termo? Quem já ouviu falar desse termo? Glória a Deus. Mais fácil. Quem nunca ouviu falar do termo cosmovisão? Todo mundo culto aqui. Então, acabou. Muito boa a palavra. Mas eu vou explicar algumas coisinhas sobre cosmovisão. Cosmovisão é uma tradução do termo alemão Weltanschauung. É assim, Ana, eu não sei. Você sabe ler alemão? É Weltanschauung. É W-E... Faz aqui. Eu mandei o esboço para isso. Manda aqui. Ô, Vini, você está errando com a igreja, com a congregação. Mas eu mandei faz 30 minutos. Mas, enfim, é uma tradução do termo alemão que significa visão de mundo. E foi usada pela primeira vez pelo filósofo Immanuel Kant, em sua obra Crítica da Faculdade do Juízo, em 1790. O Kant... Olha lá! Ana, fala pra gente, o que é isso aqui? Calma, gente. Agora você vai lançar. Vai, fala. Weltanschauung. Weltanschauung. É tipo Erivelton, só que é Weltanschauung. Obrigado, Ana. Desculpa te... Só que o Kant, ele acreditava que cada ser humano aplicava unicamente a razão, ou seja, o inteligir, para chegar à visão de mundo. Ou seja, o ser humano, ele pensava e falava assim, eu quero ter essa visão de mundo. Eu quero ter essa perspectiva da realidade. E esse termo, apesar de ter sido criado por Immanuel Kant, que é um filósofo muito conhecido por muitos daqui da sala, esse termo não parou no campo da filosofia. Esse termo, ele foi, olha só que interessante, Ana, esse termo foi utilizado e foi expandido por Abraham Kuyper. Quem já ouviu falar de Kuyper? Quem já leu aquele livro As Maravilhas de Deus, do Herman Bavinck? A gente leu, já li esse livro, algumas pessoas também já leram, que é basicamente a galera, eles dois, né? O Kuyper e o Bavinck, eles foram dois caras, homens de Deus. Um era ministro e outro era teólogo, então era uma coisa muito doida assim, porque ele começou o chamado neocalvinismo, depois vocês podem procurar. Mas basicamente o Kuyper ele começou a difundir isso na teologia, dizendo que essa ideia de visão de mundo, ela não apenas era algo que as pessoas poderiam determinar para o mundo afora, mas que, de alguma maneira, nós poderíamos ter uma visão de mundo através da Bíblia. Eu falei assim, cara, é muito legal isso que você está falando aí, Kant, não sei o quê, que o homem pode chegar a essa conclusão, dessa razão, através da razão, e a gente ter uma perspectiva de mundo, mas, cara, isso é muito interessante, porque, de alguma maneira, as Escrituras, elas começam a abordar questões muito parecidas do que você está falando. Basicamente, o neocalvinismo, atribuído por Kuyper e o Bavinck, depois tem um livro muito bom, sério mesmo, leiam. O pessoal que está querendo ler, só que ele é assim, né? Só que ele é bem pequenininho, desse tamanho assim. Falar sobre, basicamente, as doutrinas do cristianismo. É muito legal. Mas é melhor eu ler aqui uma citação. Então, ele meio que começou a difundir e tudo mais, e tem um cara chamado James Sire, que ele escreveu um livro Dando o Nome ao Elefante,
E, caramba, qual que é o nome do outro livro? O Outro Lado do Mundo. E ele começou a expandir esse entendimento de cosmovisão, só que a partir de um prisma teológico. E a definição dele é o seguinte, no livro Dando o Nome ao Elefante. Uma cosmovisão, presta atenção, projeta aqui. Tá. Olha só. Uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou em um conjunto de pressuposições, parênteses, suposições que podem ser verdades, parcialmente verdades ou totalmente falsas. Continua. Que sustentamos, parênteses de novo, consciente ou subconscientemente, coerente ou incoerentemente, uma loucura, né? Vou explicar depois. Sobre a constituição básica da realidade que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Vou explicar. O que o Sairi está dizendo é que uma cosmovisão é basicamente o que eu tenho falado desde o começo. É aquilo que nós pegamos ao longo da nossa jornada de maneira consciente ou subconscientemente, de uma maneira que seja verdade ou uma inverdade aos parâmetros das Escrituras. E que isso molda a maneira e o nosso comportamento em relação à realidade, tudo que atinge a realidade. Ou seja, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, a maneira como a gente vive igreja, a maneira como a gente trabalha, tudo isso é afetado por uma cosmovisão, ou uma visão de mundo. E talvez até esse presente momento você esteja pensando, cara, o que o Henrique está falando? Tipo assim, mano, onde? Eu quero que você comece a perceber em si mesmo que tipo de cosmovisão você tem. Quando a gente fala, por exemplo, sobre família, a definição que você tem sobre família é a partir de qual lente? A maneira como você aprendeu a tratar os seus filhos é a partir de qual lente? Você tem certeza que é de uma cosmovisão bíblica? Você tem certeza? Lembra que eu falei na pregação anterior? No mundo da qual nós suspeitamos de tudo, a única coisa que nós não suspeitamos é de nós mesmos. Maldito o homem que confia no homem. Se você ainda não vê esse meme, você precisa ver esse meme. Renato Cariano, o maior pregador da maromba. E o tal do James Sari, ele propõe 7 perguntas para nós identificarmos qual é a nossa cosmovisão. Olha só que legal. Projeta aqui para mim, Vinícius. Primeira pergunta. O que é a realidade básica? O que é o mundo? O que é o cosmos? De onde veio o cosmos? É oriundo de quê? 2, e tem sentido com a... Qual é a natureza à nossa volta? Qual é o sentido da vida que está aqui à nossa volta? 3, o que é o ser humano? Quem somos nós? 4, o que acontece com quem morre? Percebe-se que são questões que o mundo faz muito essas perguntas, não é verdade? São perguntas reais e válidas que a gente já viu pessoas à nossa volta se questionando. Cara, para onde a gente vai quando a gente morre? De onde veio o mundo? Vamos continuar. Essa aqui é muito boa. Por que é possível chegar a algum conhecimento? 6. Como sabemos o que é certo e o que é errado? Por fim, qual é o significado ou sentido da história humana? Essas 7 perguntinhas, elas começam a florescer em nós algumas questões do tipo, eu acho que eu tenho todas as respostas. Quem se sentiu assim? Alguém falou assim, mano, eu acho que eu tenho as respostas. Ninguém. Meu Deus. Vamos lá de novo.
Quem começou a perceber, mano, eu acho que eu tenho alguma dessas respostas. Amém. Algumas? Algumas? Então a gente tem um ponto. Se a sua resposta não é o cristianismo, qual é o tipo de cosmovisão que você tem? Se as suas respostas e indagações aqui, para essas indagações, não são o cristianismo, o que tem regido a sua vida? Tom Wright diz o seguinte: a essência do cristianismo é que ela te oferece uma história, que é a história do mundo todo. E essa verdade é uma verdade pública. Quando você começa a... Agora vamos ver as Escrituras. Gente, as Escrituras são uma narrativa. Elas possuem uma narrativa. Elas possuem um drama. Uma história que é contada. E a gente percebe a história sendo contada de Gênesis a Apocalipse. 66 livros, não que narram o pensamento de maneira errônea, a história dos judeus. Não. A Bíblia narra a vontade e a história de Deus em relação à humanidade. Como Deus decidiu criar um mundo para a sua própria glória. E através dessa narrativa nós encontramos respaldo e resposta para as questões mais problemáticas e difíceis da realidade do ser humano. Para onde nós estamos indo? Por que nós somos criados? Quem criou todas as coisas? Por que nós sabemos o que é o bom e o que é o mal? Nós conseguimos observar o que a Bíblia diz para reger a nossa vida por completo. E pasmem, se você está pensando, tá, mas então a Bíblia é a única cosmovisão que existe. Não. Que existe, não. Não é? Vocês estão comigo? Vocês estão gostando? Vocês estão pensando? Que bom. Então você pode até pensar, mano, então o cristianismo é o que é difundido no mundo. O cristianismo é a única cosmovisão que existe, que as pessoas aderem, que as pessoas se utilizam. Não. Existem, pelo menos, eu nem enumerei aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de cosmovisões que são mais famosos. Pode passar aqui. A primeira delas é o teísmo cristão, que é o que nós estamos falando. Segundo, deísmo. É basicamente o deísmo. Não vamos entrar em detalhes, não. Tira essas coisas em parênteses, senão vai confundir tudo. O deísmo é basicamente essa ideia de que existe um Deus, mas que esse Deus ele não se comunica com a sua criação. Ele decidiu se apartar da sua criação porque ele é extremamente transcendente a quem nós somos. Só que por mais que Deus ele seja transcendente, como nós confessamos, ele está além da criação, esse mesmo Deus que está transcendendo, ele decidiu se comunicar e se relacionar com a sua própria criatura. Então, nós não somos deístas. Agora, existe o naturalismo, que abandona totalmente a ideia de Deus, mas que mantém a sua confiança na autonomia humana. Nós temos o niilismo, que é esse estado de negação total. Não existe Deus, não existe nada, não existe... É tudo fruto de alguma coisa que eu não sei, mas eu não acredito em nada do que vocês estão falando. Não acredito em Deus. É um ateísmo, por assim dizer, mas é um estado de negação, né? E aí existe o existencialismo. E depois, eu não vou só, porque senão a gente vai ficar entrando em ismos, igual no manual de conduta. Está confundindo pós-supersessionismo com pré-tribulacionismo, um monte de coisa assim. Aí existe o existencialismo. Existe o monismo panteísta oriental, que é essa ideia de tudo é, então, Deus. Panteísmo, um negócio de tudo é Deus, Deus está na árvore, Deus é... Meu Deus, então Deus está aqui, ai, a árvore... Cara, é que está gravando, acabei de lembrar um vídeo. Limoeiro. Não sei quem já viu esse... Cara, que meu Deus, loucura, amém. Volta. Segura, volta.
E existe o pós-modernismo. Amém. Só que mesmo havendo diversas vozes no mundo que tentam ditar uma narrativa, não é assim para nós. Graças a Deus, as Escrituras nos oferecem uma compreensão acerca do sentido derradeiro da vida humana em si. A Bíblia, ela é uma declaração de que essa é a maneira de como Deus criou o mundo. A narrativa da Bíblia nos conta como o mundo realmente é. Assim, ela não deve ser entendida somente como um relato local sobre o povo judeu. Em outras palavras, a Bíblia deve ser a lente e os olhos pela qual nós enxergamos a realidade. A Bíblia, ao contrário do que muito é pregado fora, onde ela é relativizada, ou ela é desatualizada, ou ela, sei lá, um tanto de coisa, ela continua permanecendo a fiel palavra de Deus. E ela não narra apenas momentos históricos de um povo escolhido por Deus. Ela narra a vontade soberana de Deus para a sua criação e o plano de Deus para, no fim de todas as coisas, nós, como suas criaturas, retornarmos a Ele em relacionamento eterno, para que nós, ao estarmos com Ele, possamos ser para o louvor da sua glória. A Bíblia não é apenas o nosso manual, mas precisamos aprender, lendo as Escrituras, a como lidar com as dificuldades e questões do mundo. Mas, Henrique, a Bíblia foi escrita, sei lá, sim, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é suficiente para exortar, corrigir, disciplinar o homem, mostrar o que é o certo, o que é o errado e o que é pecado, para uma humanidade que está perdida em seus pecados e concupiscências, que não sabe mais como chegar à conclusão do que é Deus. Estou muito filosófico hoje? Me perdoem. É culpa de Jonas Madureira. Agora, que nós temos plena convicção de que devemos ter uma cosmovisão bíblica, vocês concordam comigo? Cara, basicamente, eu tô dando toda essa volta para chegar em só uma coisa. Vocês vão achar muito engraçado. Vamos agora relembrar a definição de cosmovisão. Cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que nós sustentamos consciente ou subconscientemente, coerente ou incoerentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Diante disso, agora nós relembramos a ideia de cosmovisão, que nós temos agora um crivo para determinar o que é uma verdade. Nós temos um crivo para determinar o que é inverdade, ou o que são sofismas soprados aos nossos ouvidos ao longo de anos e anos. É muito importante a gente lembrar que uma cosmovisão, ela não é, como Kant diz, um fruto de um racionalismo, onde eu vou pensar e eu vou chegar e definir uma cosmovisão. Ela, pela maioria das vezes, é fruto da simples experiência da vida. O simples viver te coloca no lugar onde você agora tem uma cosmovisão. Eu vou dar um exemplo muito engraçado. Vamos supor que nós estamos numa sala, num restaurante. Todo mundo aqui, está todo mundo comendo no restaurante e o Timóteo resolveu pagar para todo mundo. Porque ele é do financeiro e pegou o caixa da igreja aí para todo mundo. Porque todo mundo é da igreja, vamos pagar para todo mundo. A gente podia fazer isso um dia, né? Mano, que ideia!
Preciosa. Mano, a gente fazia um jantarzão aqui, ó, final de ano, alguma coisa assim, ó. A igreja vai bancar tudo. Aleluia. Porque, afinal de contas, nós estamos bancando, é tipo... Você que dá o dízimo. Brincadeira. Tá indo embora. Vamos supor que a gente tá numa sala e estamos comendo todo mundo feliz. Daqui a pouco, a gente tá nesse restaurante fechado, 5 estrelas. Nem existe 5 estrelas. 3 estrelas Michelin. 5 estrelas é hotel. 3 estrelas Michelin. Mano, um negócio assim, requintado, fino, todo mundo se divertindo. Glória a Deus, aleluia. Quando de repente, sem ninguém falar nada, todas as luzes ficam vermelhas. Todas as luzes ficaram vermelhas e piscando. O que vem na sua cabeça? Alguma coisa tá... Ou seja, você vai ficar meio... Mano, alguma coisa certa não está certa. E alguma coisa errada... Olha lá, ai meu Deus. Talvez seja um sinal de que o que eu estou falando é errado. Mas fique comigo nessa história. Essa história. Ficou tudo vermelho. Todo mundo falou assim, meu Deus, vai dar errado. Mas ninguém te falou que luz vermelha é sinônimo de errado. De onde você tirou? Alguém ensinou na escola, ó, quando você entrar no restaurante e as luzes ficarem vermelhas, corre. Mas de alguma maneira isso está no seu subconsciente. De alguma maneira isso está na sua mente de que vermelho é perigo. Vermelho é inativo. Ninguém nunca leu um manual de TV, mas sabe quando está um negócio vermelho é porque está desligado. Mas você nunca leu. De onde você aprendeu isso? Nós temos várias coisas na nossa cabeça que são frutos, de maneira consciente e inconsciente, de algo cultural que moldou a nossa vida. O nosso conceito de família, por mais que existem nuances bíblicas, você vai para o Oriente, é totalmente diferente. Porque lá eles foram moldados de outra maneira. Lá você pode ter, às vezes, concubinas e um tanto de mulher. Para nós isso é totalmente estranho, porque nós estamos no Ocidente. Está entendendo? Mas eu dei esse exemplo para você começar a perceber como essas coisas elas são tão delicadas e entram na nossa cabeça. Elas vão entrando. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você me garante, com plena certeza e convicção, de que o seu ideal de família é o mais próximo do que a Bíblia diz? Será mesmo? Ou será que você não está sendo o sonho americano? 2 cachorros, 3 filhos, ver uma casa no campo, um cavalo. Por que você gosta das coisas que gosta? Será que você não está sendo moldado pelas músicas que você escuta? Que vão determinar o tipo de relacionamento que deve ter entre o homem e a mulher? Porque a música sertaneja normaliza traição e relativiza compromisso. Não, mas Henrique, isso aí é totalmente repugnante. Sim. O que mais tem na sua cabeça que não é oriundo de uma cosmovisão bíblica? O que você tem a dizer sobre discipulado? Porque a gente fala de discipulado. A gente fala de discipulado há tanto tempo. Mas eu tenho me perguntado, será que a minha ideia, o meu conceito de discipulado, é o conceito mais próximo do que as Escrituras dizem? Eu comecei a duvidar de mim mesmo. E que você está em crise de fé? Não. Eu estou falando assim, eu não confio em mim mesmo. O que as Escrituras dizem? Gente, é uma loucura viver a igreja. É uma loucura. Cara, eu estava refletindo, vai fazer sentido. Eu estava refletindo, e tipo assim, Deus vai preparar um lugar para ele habitar. Aí ele fala assim, Moisés, tu vai fazer
Moisés, presta atenção, Moisés. Presta atenção. Moisés, presta atenção. Piada interna, pessoal. Que a esposa dele é carioca. Mano, eu falei um carioquês sem querer ontem. Eu falei assim, porque Deus... Aí eu, gente, sai. Repreendido. Mas depois eu pensei, Davi tá dando certo, o discipulado. Mas presta atenção. Gente, Deus vai fazer uma coisa que não havia acontecido. Vai morar no meio do povo de Israel. Ele falou assim, Moisés, presta atenção. Faz de acordo com o modelo que eu te mostrei no monte. Tem que ser igual. Tem que ser exato. E aí Moisés falando, beleza, fiz. Aí deu certo. Salomão, faz igual a planta que eu dei para Davi. Pelo amor de Deus. De repente, Jesus vai fazer uma coisa chamada igreja. E não tem nenhuma instrução. Se reúnem assim, desse jeito, tantas vezes. Se discipulem assim. Façam desse jeito. Tipo assim, a gente vê nas cartas, se não fosse as cartas pastorais, ia ser uma loucura. Mas graças a Deus pelas cartas paulinas e dos apóstolos, etc. Mas uma coisa tão importante, Deus não deixou um método. Deus não, tipo assim, gente, seguinte, quando vocês se reunirem, beleza, partir do pão, tal, mas quem ora primeiro? Quanto tempo de louvor? Palavra tem que ter um microfone e aí a gente reveza e como é que é? Tipo assim, não deixou nada. E a dança? Onde que entra a dança profética aqui? Cara, mas eu tenho me perguntado e eu quero que você se pergunte isso. Quais das suas convicções mais profundas, abre parênteses, obviamente que não sejam hereges, né? Que não ofendam o credo, pelo amor de Deus, que são convicções imutáveis, fecha parênteses. Mas quais as suas convicções mais profundas? Você tem certeza do que aquilo que você acredita é a totalidade de uma verdade? Você me garante que você não está sendo moldado pela sua cultura sem você perceber? Que eu vou te dizer uma coisa, aí os namorados vão ficar bravos comigo. Não tem namoro na Bíblia. Não, mas Henrique, é normal fazer o que a gente faz. Me mostra na Bíblia. Tá, não, tipo assim, eu não estou querendo... Você pode namorar, gente, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, de onde veio a sua ideia de namoro? Sabia que a sua ideia de namoro veio depois do movimento hippie? Porque antes disso, tinha um negócio todo de corte e tudo mais. Isso era o comum da época. Isso era a cultura da época. E agora nós não somos aculturados, nós somos culturalizados. Quanto de nossa cultura entrou dentro da nossa cosmovisão, entre aspas, bíblica, e que tem moldado a maneira como a gente lidera pessoas, como a gente cria os nossos filhos, como a gente adora a Deus, como a gente vem no culto. Quanto disso está entremeado na sua cabeça sem você saber? Quanto das coisas são pecado e você nem sabe que é, porque é normal na nossa cultura? Vou dizer, você está exagerando. É mesmo? Comer demais é pecado. Desgoverno no corpo. Desgoverno? E aí? Não, Henrique, você não entende, é que eu estou com crise de ansiedade. Continua sendo pecado. Descontar todas as suas coisas na comida, suas frustrações. É pecado. É errado. Pior, é pecado. Mas é tão normal, porque a nossa cultura diz que é normal a gente comer muito açúcar. É normal. Sabe qual? Agora eu vou vir de... eu sou uma pessoa que gosta... O Ratigueri está aqui? Não está. Nem o Albert, né? O menino do jiu-jitsu falou que ia vir na igreja, nem vieram, olha só, sem vergonha. Mas ele veio domingo passado. Mas assim, eu sou um cara que eu gosto de esporte, eu pratico esporte faz muito tempo, para quem não sabe, eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, eu gosto da minha alimentação,
Cara, minha alimentação é regradinha, às vezes como coisa normal, como vocês. Não bebo Coca-Cola porque eu não gosto mesmo. Pode beber um azerinho aí. Mas uma coisa que eu vi uma vez do Douglas, num e-mail que ele mandou há muito tempo atrás, eu não sei se o Guilherme falou disso, mas quando a gente começa a consumir tanto açúcar, não sei se isso já aconteceu com você, você come muito açúcar, você começa a ter desprazer pelas coisas que Deus criou. Então você vai tomar um suco sem açúcar e você fala assim, mano, isso aqui é muito ruim. Mas foi Deus que criou. E a gente está falando que é ruim. A gente não gosta disso. A gente perde o prazer pelas coisas que Deus criou. E a gente sente mais prazer naquilo que o homem manipulou para satisfazer e viciar o corpo humano. Açúcar é um vício, gente. Gente, eu já tive uma abstinência de açúcar bizarra, assim. Cara, tem uma vez que eu estava numa agenda, o Giga está aqui de prova. Eu estava numa agenda, eu tinha acabado de almoçar, aí a gente estava num hotel, assim, que era meio... quase que uma hospedaria, então era tudo aberto, assim, tal, não era prédio. E aí tava chovendo pra caramba, assim, aí eu fui correndo, assim, aí a gente terminou de comer, aí eu... Nossa, mano, podia comer um docinho, né, mano? Quem já teve isso? Mano, um docinho agora, pra fechar... Nossa, deveras precioso. Aí eu falei assim, mano, vou lá na recepção ver se tem um doce. Mano, eu fui correndo... Sabe aquela chuva de verdade? Mano, tava chovendo de verdade. Mano, eu fui correndo assim, cheguei lá... Moça, tem um docinho? Ela... Não tem, só tem salgadinho. Eu, não. Mano, meu chão caiu. Eu falei, meu Deus. Aí eu voltei correndo assim falei assim, Giga, não tem. Aí ele, vamos dormir. Eu falei assim, porque a gente já tem uma administração assim, em 2 horas. Eu falei, mano, vamos descansar, que a gente... 6 horas de viagem, vamos descansar. Aí eu, tá bom, aí eu deitei, Senhor Jesus amado. Aí eu levantei, mano, aí passou tipo 10 minutos, eu falei, mano, não vai dar não. Mano, você acredita que eu abri no iFood? Eu tive que pedir um açaí para arrebentar de doce. Porque senão eu não conseguia, mano, naquele dia eu falei assim, eu não tô normal. Eu falei assim, mano, tá acontecendo alguma coisa. E não é bom. E eu me deparei com essa, mano, essa é bizarro, é tipo café. Deus está falando. Então, existem coisas que culturalmente se tornaram tão normais e tão comuns, que nem é pecado mais. Obviamente, o namoro é o exemplo mais drástico, né? Porque, Rick, acontece passar uma mão aqui e ali, né? É normal, né? Tipo assim, é normal. É normal, tipo assim. O que tem? Todo mundo faz. O que tem? O mundo faz assim. Daqui a pouco é normal também 2 pessoas que não são casadas morarem dentro de um teto, porque hoje já tem se tornado normal. Você não precisa de compromisso. Percebe que nós não podemos resistir a uma cultura, tipo assim, de uma maneira até porque, gente, é tipo você pegar um peixe e ele criou... quem já teve passarinho? Melhor esse exemplo. Passarinho. Eu já tive passarinho. Perdoa, Ibama. Meu vô me deu. Meu vô nem é vivo mais, só para vocês terem noção. E eu tinha um passarinho canarinho, bonitinho e tal. E aí ele foi criado na gaiola. Só que depois, aquilo é o normal dele. Então, voar fora da gaiola não é uma coisa que ele sempre fez. Então, por isso que muitas vezes o passarinho que foge vai morrer, porque ele não sabe viver em outro lugar. Aquilo é tão normal que ele está acostumado a receber comidinha, alpiche toda vez. A gente nasceu dentro de uma gaiola, gente. Essa gaiola chama cultura. E essa gaiola, ela está constantemente tentando moldar e limitar as coisas que a gente pensa e tudo mais. Só que existe uma coisa chamada Bíblia. Escritura de Deus. Palavra de Deus. Que nos mostra que, de fato, é a realidade. Que a realidade não é uma gaiola. Que a realidade
É o mundo da qual Ele criou para nós. Ele sabe como cuidar de nós, mais do que nós mesmos pensamos que sabemos. A questão é que a gente sempre sabe o que é certo e o que é errado. A gente tem convicção. Mano, a gente confia... Gente, por que a gente confia tanto na gente, velho? Eu tô querendo te mostrar que... Mano... E aí um texto... E aí agora, tô terminando, né? Mateus 7, 3 ao 4. Eu dei toda essa volta para a gente finalizar com esse versículo. Olha só. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Bota aqui. De acordo com o comentário bíblico da Thomas Nelson, a Bíblia que a igreja me presenteou, inclusive, diz assim, Jesus condena a atitude reprovadora e crítica, no versículo 1. O julgamento, no sentido de análise ou discernimento, é sempre necessário, desde que alguém tenha feito primeiro o autoexame. A Bíblia está dizendo que você pode confrontar o seu irmão dizendo, cara, isso aqui está errado. Desde que você, primeiramente, tenha feito esse exercício de refletir e fazer uma autoavaliação de si mesmo. Perceber que se existe um cisco no olho do meu irmão, e a trave que está no meu? E aí eu finalizo dizendo que a trave, muitas vezes, é fácil tirar. Porque são as coisas que estão mais óbvias. Então é fácil falar. Eu sei que adultério é pecado. Isso é óbvio. Então talvez isso não seja uma trave para você. Eu sei que mentira é pecado, afinal de contas, o pai da mentira é o diabo. Então talvez isso não seja uma trave para você. Porque as traves, apesar de na maioria das vezes ela ser difícil de tirar, ela é possível de ser removida. Então a gente tira essas coisas que são escancarosamente pecado. A gente remove. Os sofismas a gente remove com violência. A gente arranca, extirpa da nossa comunidade, da nossa família. A gente lança fora. Por quê? Eu já aprendi, eu tenho uma cosmovisão bíblica. Eu estou enxergando através das lentes e dos olhos do que as Escrituras dizem ser o certo e o errado. Só que o problema é que às vezes a gente para na trave que está no nosso olho. E a gente quer tirar o cisco no olho do irmão. Beleza. Mas e quando aquilo que está no seu olho não é uma trave, uma coisa óbvia, mas é um cisco? E quando é uma coisa pouca que você não consegue perceber? Quando é uma coisa que é normal. É normal. Eu consigo viver com isso. Eu consigo viver, porque com uma trave eu não consigo viver com uma trave no meu olho. Mas com um cisco você pode até piscar, você pode até continuar enxergando. Então, percebemos que as Escrituras, essa narrativa que é contada a nós, que se torna a nossa maneira, os nossos olhos, como diz, como é o nome do cara lá? O Weber Campos diz, a cosmovisão não são a lente pela qual, os óculos pela qual nós enxergamos o mundo. Elas são os olhos pela qual nós enxergamos a realidade. Só que eu vou além. A cosmovisão bíblica, o que as Escrituras diz, elas não são não apenas as lentes, porque as lentes você pode tirar. Elas não são apenas os óculos, mas elas são também um colírio que faz com que nós enxergamos melhor a realidade. As Escrituras são a maneira, o manual de conduta do ser humano para lidar com os dilemas culturais e humanos que nós temos. Então precisamos começar a
observar. E eu não estou falando aqui, nossa, então você está falando para eu jogar tudo fora? Não. Eu estou falando assim, avalie-se o homem a si mesmo. Avalie-se a si mesmo. Até que ponto temos feito concessões sem saber que são concessões? Que são pequenos ciscos que têm caído no nosso olho e nós não temos percebido. São pequenas coisas que têm formulado e moldado a maneira que nós lidamos com a igreja. E se eu te disser que a maneira como você idealizou a igreja não é talvez a maneira de Deus? Como podemos ter parâmetro para isso? E se? São vários e se's hoje. A maneira que você entendeu o homem é o cabeça da mulher, não é o que as Escrituras dizem. E se a ideia de, eu sou o sacerdote da casa, não é o que as Escrituras dizem. Talvez você possa ser um ditador, nem sabe. Não, Henrique, porque aquele que amar mais pai e mãe não é digno de mim, eu preciso me revoltar contra os meus pais, está na Bíblia. Aquele que ama mais pai e mãe não é digno de mim, e eu vou desobedecer meus pais estão... Será que é isso que a Bíblia diz? Não, mas está na Bíblia, Henrique. Faz uma exegese. Não, porque eu estou criando os meus filhos assim, a minha esposa não vai trabalhar. A esposa troféu. De onde veio a nossa ideia de família, gente? Será que ela não é americanizada? E a gente nem sabe? A nossa ideia de igreja, será que não se parece mais com um clube que a gente já fez carteirinha? Todas essas questões, elas estão dentro de uma cosmovisão. E todas elas precisam passar pelo crivo das Escrituras. Então, o meu apelo hoje a vocês é que, de alguma maneira, vocês, assim como eu, possam sair reflexivos das nossas vidas, daquilo que nós lidamos como por correto. E, novamente, reforço, estou dizendo que sua vida toda é uma mentira. Porque, de alguma maneira, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar. Então, apesar de parecer ruim o que eu estou falando, Deus ainda continua no controle de todas as coisas das nossas vidas. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o sumo pastor, da qual nós ouvimos a sua voz, reconhecemos a sua voz e o seguimos. Mas, esse mesmo pastor diz também, lá na sua santa palavra, que diz, todo aquele que quer ser meu discípulo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e vir após mim. Abrir mão das nossos ideais, ideologias. Que você entende de direita e de esquerda. Não, porque, tá uma loucura ultimamente, Aquilo que você estudou na sua faculdadezinha, realmente é o que as Escrituras dizem? Não, porque meu professor falou. Tá bom. E o que a Bíblia diz? Nós podemos ter um parâmetro muito melhor que a palavra de Deus. Amém? Curva a sua cabeça do jeito que você está. Quero orar por você. Deus, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado por essa simples mensagem que eu oro para que o Senhor, de alguma maneira, faça os meus irmãos refletirem. E como nós falamos na semana retrasada, ter essa investigação do autoconhecimento e nos depararmos com o ser humano marcado de uma maneira infinita pelo conhecimento de Deus, a necessidade do conhecimento de Deus. Um ser eternamente marcado por uma referência a Deus. Deus, ensina-nos a ouvirmos mais a sua voz do que o mundo afora, Pai. Ensina-nos
a desobstruir as coisas que nos impedem de enxergar a verdade nas Escrituras. Estamos tão dopados de tanta informação cultural, estamos tão letárgicos, estamos tão influenciados pela cultura à nossa volta, que muitas vezes deixamos escapar por entre os dedos o que a Tua palavra condena, e nós estamos não dando ouvido a isso. Eu oro para que os meus irmãos saiam daqui reflexivos mesmo. Alguns deles mais, outros menos. Mas que no final das contas, o que foi falado aqui é que a sua palavra é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. A tua palavra é a verdade. E eu quero orar o que o salmista diz: a tua palavra eu escondi, ó Deus, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Deus, então, que aquilo que estiver no mais oculto do nosso coração, escondido a 7 chaves, não seja as nossas ideologias e cosmovisões, mas seja a tua palavra dentro de nós, florescendo, ganhando vida e forma, e mudando e moldando, dando destino e orientação para a nossa vida tão cansada desse mundo afora. E só o Senhor é capaz de revitalizar e, Deus, fazer prosperar a nossa alma diante de Ti com a alegria da Tua salvação, Deus. Assim que eu oro pelos meus irmãos nesta manhã, Pai, de alguma maneira que se alguma coisa ficou complicada demais por conta das minhas limitações e falhas, que o Teu Espírito Santo possa comunicar agora no íntimo do Espírito dos meus irmãos, Pai, trazendo luz, trazendo sabedoria para lidar com as questões do mundo afora. Que nós não sejamos crentes enclausulados, não querendo se comunicar com essa cultura, mas que nós possamos estarmos cheios da palavra de Deus para darmos testemunho mundo afora do que de fato é a verdade, no mundo onde a verdade é tão relativizada. O Senhor é a verdade. O Senhor é o caminho de acesso ao Pai, Jesus. Assim que eu te oro e te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.